Dia das Mães, gatilhos, publicidade e dicas para se proteger. Olá, com a Olá. gente. A gente espera que vocês estejam bem, né? Nessa semana que antecede uma data que é sempre um grande gatilho para todas nós, para todos filhos e filhas de mães narcisistas, famílias tóxicas, pais pedófilos, enfim, toda essa série de familiares, né, que tiram um pouco a nossa alegria de viver em muitos momentos. E essa semana é uma semana complicada, né? De gatilhos, né, André? A gente sabe, né, que para quem é filho ou filha de narcisistas, né, ou famílias disfuncionais, a gente sabe que é um período aí que ativa, né, muitos Os gatilhos, gatilhos. traz ansiedades, Uhum. angústias. E os gatilhos, eles vêm de várias formas. A gente já vai falar um pouquinho da publicidade, mas não é só a publicidade. Vem por post de familiar, né? Que começa aquela enxurrada de gente mandando WhatsApp, mandando não sei o quê. Vem pela coisa, né, que a gente atrás desde sempre de comprar, precisa comprar o presente para o Dia das Mães, né? Porque é uma data, além de tudo, muito comercial. Esses gatilhos vêm de uma maneira geral pela TV, pela internet, pelo rádio. As culpas, né, vêm muito fortes, é um período assim onde aquele sentimento de culpa, né, que já é natural das filhas, né, dos filhos, ele pode acabar aumentando. É engraçado, né? Essa coisa da culpa. Principalmente para quem ainda não está em contato zero, né? Eu acho. Porque assim, como que eu vou passar o domingo, de Dia das Mães, dentro da mesma casa, com uma mãe, sem presentear? E como que eu compro um presente que eu não quero comprar? Para uma pessoa que, no fundo, eu sei que não merece esse presente, né? E mais profundamente, né, assim, mesmo você sabendo, né, que é uma mãe narcisista, que é uma pessoa tóxica, que é alguém que te faz mal, né, mesmo você sabendo tudo isso, ainda lá no fundo, né, você vai ter aquele sentimento de como é que eu posso não querer presentear essa pessoa, né, assim, Exatamente. mesmo entendendo, né, racionalmente, a gente sabe que o inconsciente, o emocional, ele nessas horas ele aflora muito mais. E também como que é difícil, né, para quem está no grupo, para quem está assistindo esse vídeo, como que é difícil para aquelas que são mães, né, com, como comemorar esse dia, porque é o seu dia, você é mãe, sendo que você está no mesmo ambiente que a sua mãe tóxica ou sua mãe narcisista, enfim. Uhum. Né? Então acho que de gatilho é isso. E agora a gente vai entrar na questão da publicidade. Eu fui atriz durante muitos anos, eu trabalhei com comerciais de TV durante muitos anos. Eu tenho uma visão bem ruim, até eu sempre quando dava aula eu passava essa minha visão, esse lado negro da publicidade, que não é nada bonito. A publicidade ela não faz nada de bonitinho, de fofinho. Se ela põe ali um valor social, se põe uma minoria, se põe qualquer coisa assim, saibam que é por uma questão econômica. Só. É venda e ponto final. Não é assim, vou fazer um filme publicitário para agregar as minorias. Não, isso não existe. Tá? Ela vai para a maioria. Se a maioria hoje que está vendendo é tal perfil, é tal coisa que está social aí gritando, a publicidade vai vender para essa maioria e desprezar a minoria. E nós, no caso, as filhas ingratas, né, que é assim que a sociedade taxa a gente, independente do que a gente tenha passado, nós somos a minoria. Não vamos fazer uma campanha para as filhas de mães narcisistas e que estão nesse problema, nessa coisa de como que eu compro o presente, como que eu lido com a culpa, tá? Eu separei algumas campanhas, não vou falar o nome, porque a gente também não quer um processo, a gente não tem como bancar um processo, não falaria o nome. Mas algumas coisas que estão rolando nas campanhas desse ano. Tem uma marca aí que está falando que é para promover a empatia. Eu dei muita risada nessa hora, confesso. Eles estão fazendo uma campanha assim de maternidade sem julgamento. Pera. Eles estão afirmando que maternidade não é julgamento, é amor. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta. Se todas as mães, né, mães, pessoas que puseram filhos no mundo, se todas as que pi, as que assassinem, pi, as que estupim os seus filhos, né, então a gente não julga mais. Porque é amor. Ela gerou uma criança e isso é amor. Fala, André, sobre isso. De fato, né, é algo que pode pegar muito nesse momento, porque, né,
especialmente pela essa questão do amor, né, do afeto, que a gente sabe que no caso, né, das mães narcisistas, né, o que as filhas passam com essas mães, e, e a ausência total de afeto nesses casos, né? Então, o tipo da maternidade narcisista, né, não tem amor envolvido, a gente sabe, né? Então, para quem é filho de narcisista, de repente ouvir que maternidade é amor, né, é E que algo. não se pode julgar essa maternidade. Então, tudo que uma mãe fizer é justo, é correto, porque não se julga uma mãe. Acaba, né, passando essa Essa ideia de ideia. que, né, de que tudo que qualquer mãe faz é por amor, né? Mas na verdade, né, a gente entende que as mães normais, obviamente, né, não narcisistas, né, elas vão agir movidas pelo amor, mas nós estamos falando de um conjunto de mães narcisistas que não agem movidas por amor, né? Isso gera gatilho em nós. A gente sabe que a grande maioria das mães é mãe de verdade, enfim, merece ter um Dia das Mães maravilhoso, mas, como eu disse, a publicidade não contempla a minoria, contempla a maioria. Eles querem vender para a maioria, não para a minoria, né? Isso. Eu tenho uma outra que eu separei aqui, que é muito interessante nesse momento que a gente está vivendo do mundo, do tal do empoderamento, algumas palavras que estão muito na moda e elas vendem muito bem. E tem uma campanha, ela falando, né, que a mãe tem que ser empoderada. Engraçado, né, porque empoderamento vem a coisa do poder. E acho que toda filha de mãe narcisista sabe como que esse poder é usado, né? Acho que todas vocês sabem do que eu estou falando. Também diz que diz não para o que a limita. Espera, gente. Como assim? Claro, a gente tem que dizer não para muitas coisas. Gente, inclusive as filhas têm muita dificuldade em dizer não. Mas assim, algumas coisas vão limitar. Se eu tenho filho, é óbvio que eu vou ter meu tempo limitado, eu vou ter várias coisas limitadas. Eu tenho escolha de não ter filho, inclusive. Mas se eu tenho um filho, é óbvio que algumas coisas. Então eu tenho que dizer não, porque aquilo está me limitando. E a última coisa dessa campanha, e sim, para seu próprio tempo. E cuidar, isso aqui é bacana. Cuidar, e tudo isso sem deixar de cuidar de quem ama. Meio contraditório, né? Meio vamos vender, né? Você é empoderada, nada te limita, mas você continua cuidando de quem você ama. Aqui, né, acho que aí a gente, né, tem que olhar para essa questão do que realmente, né, é a maternidade, né? Que em primeiro lugar, né, obviamente, a gente sabe que dadas as situações econômicas, uma série de coisas, muitas mães têm que trabalhar, né, tem que correr atrás de uma série de coisas, né? A mulher naturalmente ela vai querer ter o seu tempo, vai querer estar bonita, vai querer se cuidar, né? Mas isso é muito diferente, né, de quando a gente coloca o narcisismo na jogada. Exatamente. Né? Porque aí realmente o foco principal vai ser estar no poder, estar no controle. Vai ser a mãe controladora, a mãe poderosa, né? E que realmente não vai admitir que ninguém a controle, que ninguém a limite. A limite, né? Então não vai ter limite. Né? São coisas que podem disparar gatilhos também, né? Para quem convive com essas mães narcisistas, né? Eu tenho mais uma que eu trouxe aqui, que só vou trazer um trechinho da campanha, que é: mãe perfeita é a mãe que você pode ser. Tá, então eu vou bater naquela tecla de novo. Se o máximo que ela pôde ser é permissiva, agressiva, violenta, sem nenhuma empatia, que permitiu, inclusive, nunca defendeu nem de abuso sexo nem de estupir, né? Vamos bater palma pra ela e comprar presentinho, porque é o que ela podia ser. Pera lá, né, gente? Eu acho que não é bem assim. Aí a publicidade vem, claro, né? É venda, como eu sempre falei. Eles só querem dinheiro, é para vender, é para gerar lucro, é para isso que funciona a publicidade. Mas pra gente isso vai ser um grande gatilho, porque, poxa, então, mãe perfeita, a minha foi perfeita, então a de vocês foi perfeita. Não vamos julgar, né? Não pode ser julgada, ela foi perfeita, isso é amor. Difícil, né, André? Né, amor? Esse é amor, Gerando. Difícil, né, amor? São mensagens, né, que, embora sejam produzidas para um universo, né, teoricamente perfeito, onde
né, onde a realidade passa longe em alguns momentos, né, são elementos que, para quem é filha de mãe narcisista, né, são elementos muito pesados e muito marcantes, né, porque realmente você falar, não posso julgar, né, não, peraí, né, a gente pode sim, né, eu posso entender que não, a minha mãe não é uma mãe normal, ela é uma mãe narcisista. Né? A minha, felizmente, não é. Né? No caso da Bia, né? Infelizmente, é a realidade dela. Né? E de vocês também. Né? Mas espera aí, né? A gente tem que separar, sim. Né? Entender qual é a realidade. A gente tem que olhar... A gente tem que ver a realidade. Exatamente. Né? Isso é um ponto importante. A questão, né, de não julgar. A questão de... qual era o outro ponto? Não pode... Ai, que mãe é perfeita, isso, é questão... que ela pode ser. Isso. Independente de como ela for, ela é perfeita. Olha que prático, né? Eu sou uma esposa perfeita, tipo, traio, meto chifre, roubo cartão de crédito. Mas a esposa que você ia gostar de uma esposa assim, amor? Tipo, não, eu não. A vida não é assim, né, gente? Tipo, pera lá. Sim, não. É uma relação. Com que exige respeito. Amor é troca. Ouçam, amor é troca. Não existe amor de via única. Eu dou e não recebo nada. Pare. Isso não é amor. Isso é uma relação doentia, seja... Porque o grupo também é para famílias tóxicas em geral, pode ser com namorado, pode ser com o que for. Se é amor só que vai e que não volta nada, tem alguma coisa muito errada. E quem muda somos nós. Eles não vão mudar. Eles vão mudar, amor? Narcisista, psicopata muda? Não mudam. Então, mas, né, e esses conceitos de amor e de perfeição, né? Dizer assim, a mãe perfeita, né? Primeiro, né, pegando a realidade, né? Ninguém vai ser perfeito em momento nenhum. Óbvio. Né? Nem a pessoa que não é narcisista e muito menos ainda a pessoa que é narcisista, que é psicopata, que tem esses transtornos graves aí, né? Mas a gente querer colocar, de repente, né, que existe um padrão perfeito, né, vamos dizer assim, ou querer dizer que só porque se torna mãe, de repente, se torna um ser humano perfeito. Não caiam nessa. Isso é uma ilusão que serve muito mais realmente para o mercado, para a propaganda, para a publicidade, do que para a vida real. Então acho que agora a gente podia dar umas dicas, né? Aí eu não, porque eu não tô habilitada a dar dicas. Mas o André, como psicólogo, pode ajudar vocês com algumas dicas para tentar se proteger, se blindar nessa data, tanto de hoje, essa semana vai ser, né, muita informação, muito gatilho, e no próprio dia, né, no domingo, almoço do Dia das Mães, né? O que você tem de dica pro pessoal do grupo? Eu acho que assim, um primeiro ponto, eu acho que diz respeito a essa enxurrada de propagandas que vão inundar a televisão, já estão, né? Televisão, internet, enfim. O primeiro ponto é a gente realmente pegar a questão da realidade, né? Entender que aquilo que está sendo mostrado não é uma realidade. Aquilo é uma fantasia criada para vender produtos, né? E é assim que a gente deve encarar isso. Não trazer isso para nossa vida, não querer, não achar que a gente tem que ser aquela pessoa do comercial, né? E que a gente tem que viver aquela vida da propaganda. É porque a gente sonha, né? Sim, a famosa história da família margarina, né? Quem já não viu essa expressão? Claro que acho que todo mundo gostaria de ter a família idealizada, com amor idealizado, tudo dentro mais próximo, perfeito. Não existe para ninguém. Nem as boas famílias são perfeitas. Nem as famílias funcionais são famílias de margarina. Exatamente. Né? Então, entender que a primeira coisa, a publicidade é uma coisa idealizada, fantasiosa, e que não corresponde à realidade. Então, não se espelhar naquilo, não se inspirar naquilo, não buscar inspiração ali naquilo. Esse é um ponto. E a culpa? Muito importante. A culpa, aí, esse é um ponto bem importante, né? A culpa, que é algo que está sempre surgindo, né? E culpa, né? Quando a gente fala em culpa, né? Culpa é uma palavra que está sempre associada à punição, né? O culpado tem que ser punido, né? Tá sempre associado a isso, né? A gente tem que entender o quê? Que se nesse momento atual da tua vida você não tem
sentimento, né, pela tua mãe, se você não quer interagir com a tua mãe, se você não tem a menor vontade de comprar um presente para tua mãe, né, e tudo isso, a gente tem que entender que isso não tem a ver com o teu caráter, não tem a ver com a tua índole, não tem a ver com de você ser bom ou não. Isso tem a ver com algo que a tua mãe não construiu com você, que é essa relação de afeto. Pelo contrário, ela construiu com você uma relação aversiva. Né? O tipo de criação que você recebeu produziu uma relação aversiva, uma relação que você precisa se livrar, fugir para sobreviver. Então é muito natural que você tenha esses sentimentos. Sim. E que você não sinta vontade de recompensar. Porque dar um presente, né? Presentear tem a ver com o quê? Tem a ver com gratidão, tem a ver com recompensa, né? Mas eu não quero, eu não sinto que eu tenho algo para recompensar ou agradecer para essa mãe. E tá tudo bem, porque não tem mesmo. A sociedade vai continuar falando que você é uma filha ingrata. Você dando esse presente ou não dando esse presente, no nosso caso, tá? Então, eu acho que é muito ruim, né, fazer alguma coisa contra a vontade, né, para cumprir um protocolo. Sim. É mais um peso, né? É muito melhor que você seja fiel a você e aos seus sentimentos, nesse caso, e não presenteie, do que você ainda corre o risco de presentear e, obviamente, a mãe narcisista vai fazer o quê? Desmerecer o presente que você... Nossa, como isso é... Nossa, eu lembro. Eu lembro então, como se fosse hoje, algumas vezes. Quer dizer, você, além de você se violentar para fazer uma coisa que você não sente, mas que, por função de culpa, você vai tentar fazer, ainda você vai sofrer mais uma vez, mais uma rejeição. Então, não faça. Mais uma coisa, no domingo, almoço, Dia das Mães, família toda reunida, tio, gente em casa, barará, barará. O que você falaria para essa pessoa que está nessa situação, é desconfortável? É melhor sair nesse dia ou é melhor ficar pedra cinza? O que essa pessoa faz nesse dia específico? Que está numa situação, não é uma saia justa, né? Sim, sem dúvida. Se você, né, no caso, se você não tem a possibilidade de evitar comparecer, né, nesse dia, se você, vamos dizer assim, é obrigado a estar presente, né? No caso, talvez você more com essa mãe, ou, né, enfim, por alguma razão você seja obrigado a estar presente, né? O que é importante entender, né? Pedra cinza, sim, né? Evitar puxar assuntos, né? Evitar dar margem para muita conversa, né? E evitar dar suprimento também, né? Sim, que vai ser o dia que... Esse é outro ponto. Vai ter muita cutucada, né? Muita cutucada. Esse é outro ponto, é entender que